Um propósito espiritual. Como encontrar esse propósito? Como buscar esse caminho? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje deste propósito espiritual. Vejam que quando nós falamos desse propósito, alguns traduzem isso pela palavra missão. Qual é a minha missão espiritual também? Muitas pessoas têm uma grande preocupação em relação a isso, pois têm aquele sentimento dentro de si que não estão cumprindo algo, ou não estão fazendo, não estão realizando, como se estivessem perdendo tempo ou se fossem ser penalizadas depois por causa disso. E isso é muito triste, né? Porque a gente perde aquele senso de realização. A gente parece que fica meio sem para onde ir, né? Não tem uma direção. E tem sim uma importância na nossa vida. Muitas pessoas vão se entristecendo, vão adoecendo, entram em quadros de depressão, às vezes justamente, né, por não ter esse propósito da vida, que é o que você vai realizar, o que você vai fazer, qual é a sua função. Mas vejam, nós estamos falando em relação à espiritualidade. Bem, se tratando de espiritualidade, quando a gente fala de propósito, quando você encarna, o primeiro propósito que você tem, e isso todo mundo tem independente de quem você vai ser na vida, é você estar ajustado entre os seus. Como é que é isso? Ou seja, é melhor você estar se dando bem com a família. E quando eu falo se dando bem, é você se dando bem e não eles em relação a você. Porque eu sei que existem pessoas que fazem muito esforço para compreender a família, entendem, perdoam e ainda assim eles não estão nem aí para o que você pensa e continuam te odiando ou tendo raiva ou brigando com você. Mas isso não faz diferença. Como eu disse, o importante é que você esteja compreendendo a situação geral. Então veja que um dos primeiros propósitos que nós podemos dividir isso, né? Porque não existe uma grande missão maravilhosa, né? Para isso existir, você teria que ser um grande avatar da humanidade, teria que ser um Jesus aí, um Buda, alguma coisa assim, né? Então vejam que esse propósito, essa missão começa no primeiro passo, a família. Você ter um entendimento com a sua família, compreender a sua família. E isso não é fácil. Não vai haver assim um momento que você possa dizer agora acabou tudo em relação à compreensão, né? E eu não preciso fazer mais nada. Não, é um exercício para a vida. Por quê? Porque você não está falando de objetos, de coisas estáticas. Você está falando de outras pessoas que sentem, que pensam, que têm passado, terão um futuro, têm um relacionamento com você, interpretam sentimentos, às vezes corretamente, às vezes incorretamente, e você vai ter que dar manutenção a isso. Isso significa que você vai aceitar tudo o que disserem para você para estar tudo bem? Não, não significa nada disso. Significa que você vai ter que compreender a situação deles, assim como você tem as suas dificuldades e precisa ser compreendido. Então, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, isso é um exercício para a vida. Esse é um dos propósitos que você precisa ter em mente. Nós vamos ter pais, vamos ter mães, vamos ter irmãos, vamos ter amigos e além disso aí vão em outras escalas, né? A família vai se abrindo para os amigos, para os colegas de trabalho, que são as pessoas que se relacionam com você no dia a dia. E fatalmente você vai ter que interagir com elas, querendo ou não, dependendo delas ou não dependendo delas, você em algum momento vai interagir. Isso não quer dizer que você vai ter que viver para fazê-los felizes, mas você vai ter que estar dando manutenção à situação da família, compreender o status dele, independente de qual é, que vocês têm que ser pacientes. E lembre-se, aquele que quer aprender, aquele que quer compreender o universo, compreender a espiritualidade, ele não tem que esperar muito. Ele tem que ser aquele sempre que dá o primeiro passo. Então não adianta você dizer assim, eu vou aprender aqui a expansão da consciência, espiritualidade, mas você está sempre esperando que o outro da família dê o primeiro passo,
que o outro perdoe, que o outro fale, que o outro entenda, que o outro compreenda você, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai estar sempre no mesmo círculo, na mesma roda de pensamentos, sentimentos, emoções e sofrimentos. Então você precisa sempre estar um passo à frente para compreender a sua família, ter esse entendimento com eles. Bem, mas nós estamos falando também de algo um pouco além, de um propósito além, que não é só a família, né? Como é que você vai encontrar este propósito? Veja, eu costumo dizer que se você não passou do primeiro ano da escola, você não adianta desejar fazer a faculdade, né? Você não vai poder querer ter um diploma de curso superior se você não acabou o primeiro ano. Podemos dizer que o primeiro ano lá faz parte do seu curso, a família faz parte do primeiro ano no seu curso, ela está incluída e ela vai ser uma coisa que vai ser para o resto da vida. Mas dentro desses passos existem muitos outros passos para você chegar. Podemos resumir em duas coisas que Emmanuel fala muito e fala em diversos livros, isso, não estou enganado, até na Bíblia também fala isso: amor e conhecimento. Isso vai fazer para sempre parte do seu propósito de vida, porque sem um ou sem outro, ou se você alimentar muito um e alimentar muito pouco o outro, o seu propósito sempre vai estar enfraquecido, o seu propósito sempre não vai estar tão bem quanto deveria. Tá? Então, vejam que nós precisamos fazer as primeiras lições de casa. Família, amigos, compreensão, amor, senão você não vai conseguir. Às vezes eu vejo pessoas assim muito bem intencionadas e dizem assim: Anderson, eu gostaria de ter uma grande missão, por exemplo, de praticar a caridade, de ajudar num centro espírita, né? De psicografar histórias emocionantes para ajudar as pessoas, ou psicografar cartas de pessoas, de entes queridos, né? Para ajudar. Mas aí você vai ver, a pessoa não passou do primeiro ano. É totalmente incompreensiva com a família, é intolerante com amigos, é soberba no centro espírita, mas ela acredita que ela tem que ter uma grande missão. Não vamos chegar a lugar nenhum nunca assim. Né? Uma das primeiras lições de toda pessoa na doutrina espírita, deveria ser em qualquer lugar, né? E principalmente de médiums com potencial, é a humildade. Se você não tem humildade, qualquer missão que você queira fazer, ela vai ser totalmente apagada, ela vai ser borrada, ela vai estar sempre suja pela falta da humildade. Podemos dizer que é como você tentar passar na escola colando. Você pode até passar, mas o conhecimento lá na frente você não terá adquirido, porque você passou colando. Você está tão ignorante quanto lá atrás quando começou. E aí, as problemáticas da vida que vão acontecer lá na frente, que você deveria estar preparado com aquele estudo de antes, você não vai ter ferramentas para resolver porque você colou a vida inteira. Então isso é importante, até fazer uma analogia para tudo na nossa vida. Para cada passo que nós queremos lá na frente, nós temos que dar passos pequenos para alcançar a caminhada daquele propósito. Senão nós não chegamos. Tá? Não adianta você querer salvar a humanidade se você não consegue nem se entender em casa com um irmão. Como é que você vai compreender o próximo? Talvez você pense assim: mas ele eu não conheço. Então você vai tratar ele pela superficialidade? Você vai tratar bem um estranho que você não conhece, mas você não trata bem o seu irmão que você conhece? Então é muito fácil ser bom quando nós não conhecemos a pessoa. É muito fácil ser bom quando aquilo que nós vamos fazer está lá fora e não está perto de nós o dia todo, porque aí você vai lá no ambiente que tem as coisas que não são boas e depois você volta e aí está tudo bem, né? Está tudo maravilhoso. Tá? Mas veja que entrar neste mundo, de ter propósitos mais sérios, de buscar, de compreender, são passos profundos, são passos que têm que ser firmes e tem, como eu falei, que ter essas duas asas, amor e conhecimento. Senão não vai te levar em lugar algum. Mas como que você vai descobrir esse propósito? Bem, não adianta você tirar sorte, não adianta você tentar ver nas cartas, não adianta você
fazer ler almanaques, né? Ou talvez, existem métodos hoje em dia, né, de você fazer certos testes psicológicos e coisas, né, do tipo, mas eu acho, a minha crença, vejam que é uma crença minha, que os propósitos se abrem para aquele que tem um interesse. E aí você vai ter que buscar mais ou menos na direção do que você acredita ser o seu propósito. E se essas portas começarem a se abrir pouco a pouco para que você trilhe esse caminho, simplesmente você vai seguindo, instintivamente. Você não precisa de um grande chamado, de uma trombeta, de uma mensagem, de um mentor maravilhoso que vai descer do céu e tocar você e vai dizer o seu propósito da vida é tal, né? E eu acho muito melhor que não tenha, que você siga o seu instinto. Porque imagina a responsabilidade de alguém, e isso chama a atenção de muita gente, né? Que diz, eu fui num médium que me disse que eu tenho a mediunidade de cura. Aí você já associa isso a propósito e missão. Você coloca em si mesmo divisas, né? Você começa a acreditar-se em uma autoridade, porém você não sabe ainda como fazer. E aí depois de um tempo você começa a se penalizar. Como eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Por onde eu começo? E você não tem os elementos para poder chegar lá. E isso te causa o quê? Sofrimento, tristeza. Porque você não desenvolveu, não foi um passo a passo. Alguém chegou e jogou na sua mão a batata quente. Né? Nesse final de semana, um professor meu contou uma história, né, sobre a questão da borboleta. Que você não pode pegar a borboleta quando está no casulo e tentar ajudar ela rasgando o casulo para ela sair. Porque justamente aquele esforço que ela faz contínuo de ficar tentando, é o esforço que dá o reforço das asas, o estímulo da circulação dos fluidos, para que quando ela realmente sair do casulo, ela possa ter forças para abrir asa e voar. E ele contou o caso que a pessoa tentou fazer isso e a borboleta morreu, porque ela não desenvolveu a força, ela não desenvolveu os elementos que davam a capacidade. E esse é outro ponto importante, que tem pessoas que usam aquela maravilhosa frase, né? Deus capacita os escolhidos. Deus não capacita ninguém. É você que vai ter que se capacitar. Não jogue nas mãos de Deus a responsabilidade do esforço seu. Porque as pessoas que gostam de usar essa frase, elas esperam ganhar uma autoridade automática sem esforço. Deus me tocou e agora eu tenho autoridade. Do quê? Sem esforço? Se Deus dá um prêmio para você, te dando uma autoridade, por que não dá para outras pessoas? Se Deus te deu um dom de fazer isso ou aquilo, por que não dá para outras pessoas que sofrem tanto? Então é o Deus da injustiça? Então vejam que essa comparação cria um choque que elimina qualquer possibilidade de Deus dar um dom especial a alguma pessoa, de forma que ela vá gozar dessa autoridade, né? De uma facilidade que outra pessoa possa não ter. Então as pessoas podem ter potenciais, sim, que podem ser incentivados, que você vai incentivar. Às vezes a pessoa diz assim, fulano lá é tão inteligente, que parece que aquela pessoa nasceu já, né, com uma inteligência que sabia de tudo, mas ninguém vê ela à noite lendo, ninguém vê ela estudando, né, no sábado, enquanto essas pessoas estão na praia, ninguém vê ela lá exercitando, matriculando-se em cursos e fazendo as coisas. Veja, é uma questão de esforço, é uma questão de você buscar. E aí, eu digo com certeza para você, que é no caminho que se acha o propósito. É no caminho. Não é por um toque de mágica, não é por um simples chamado. Em casos muito raros acontecem esses chamados, mas para pessoas que vão realmente desenvolver coisas muito grandes, que estão muito aquém dessas simplicidades do nosso dia a dia. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Desejo a vocês um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.